Meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus sobre a vida de vocês. Você está feliz com Jesus? Que privilégio nós tê-lo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. É um dia maravilhoso e marcante para a nossa fé cristã. Todos nós já ouvimos alguma mensagem sobre Páscoa. E sabemos que na Páscoa celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Contudo, eu tenho a impressão que muitos cristãos não sabem realmente o que é a Páscoa. E por que não sabem? Porque se concentram apenas na parte final da história, e até de uma maneira romântica, como se dissessem: eu não sei o que aconteceu antes, mas a história terminou muito bem, e isso é o que importa. Se pensarmos assim, nós podemos comprometer toda a história da Páscoa. Imagine que uma pessoa chegue até você e conte uma história linda e significativa, que tem tudo a ver com a tua vida, mas ela apenas diz o final da história. Qual é o problema disso? O problema é que você pode dar a essa história o que você bem entender no começo e meio, acrescentar algo a ela que realmente não faz parte dela. Toda a história, por mais bela e significativa que seja, se você atentar apenas para o final, você não compreende toda a história, todo o significado e o quanto custou para ela terminar como ela terminou. É exatamente o que eu penso a respeito da Páscoa e o que está acontecendo com ela. Porque o que diz o final da história da Páscoa? Que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. A maioria sabe disso. Mas o que diz toda a história, do começo, meio e fim? E é exatamente isso que eu quero da parte de Deus ministrar ao seu coração. A verdadeira história da Páscoa. E convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E ele retrata a saída do povo do Egito. E o capítulo 12, ele conta inteiramente sobre a Páscoa. Nós vamos ler alguns versículos, desde o primeiro e os seguintes. Diz assim as Sagradas Escrituras: Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no entardecer daquele dia. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito
todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui está uma parte do capítulo em que registra a primeira Páscoa. E ele fala no restante dos versículos também sobre toda essa Páscoa. No entanto, nós falaremos mais sobre os versículos seguintes no decorrer da mensagem. O que realmente era a Páscoa judaica cristã? A Páscoa ela era a celebração do momento em que o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. Esse povo que pertencia a Deus, a qual o Senhor chamou por Abraão, desde Gênesis 12. Esse povo foi levado cativo, se tornou cativo na nação do Egito. E já passaram 400 anos sob o regime cruel de Faraó. Então Deus levanta um libertador chamado Moisés. E ele vai até Faraó, o rei do Egito, e diz a ele: o Senhor diz, o eu sou, para que liberte o seu povo, para que ele vá e o adore. No entanto, o coração de Faraó se endureceu. O que foi necessário o Senhor fazer? Usar Moisés, o libertador, com sinais, prodígios e maravilhas. Dentre esses sinais estão as 10 pragas, que começa ali em Êxodo 7, registrando as águas dos rios se tornando em sangue. E Deus vai enviando uma seguida da outra, até chegar a essa última praga, a qual nós acabamos de ler em Êxodo 12, que seria a morte de todos os primogênitos, homens e animais. Naquela noite, o anjo da morte passaria e feriria no Egito todos os primogênitos. Somente as casas daqueles que matassem um cordeiro, como o Senhor havia dito, e passasse o seu sangue sobre os umbrais da sua porta, ali o Senhor não feriria, e o anjo da morte passaria por cima daquela casa, ou a pularia. É daqui que vem a palavra Páscoa, que no original hebraico é Pessah, que significa passar por cima, ou pular, pois o anjo da morte passaria por cima, ou pularia as casas que tinham a marca de um cordeiro, e pouparia o filho mais velho daquela casa. Por causa daquele sangue, a morte não tinha poder sobre a família daqueles que obedeceram à voz do Senhor, imolando um cordeiro, derramando o seu sangue, passando sobre os umbrais da porta, e o comendo até o amanhecer. Esse é o significado real da primeira Páscoa. Agora surge uma pergunta: por que o cordeiro? Na celebração da Páscoa judaica, era necessário um cordeiro ser morto, e foi isso que o nosso Deus deixou como ordenança. Mas ele também deixou alguns requisitos de como seria este cordeiro. Esse cordeiro precisaria ser sem defeito, de 1 ano, e diz mais ainda, esse cordeiro, o pai, o sacerdote da família saía ou comprava ou buscava um cordeiro e trazia para sua casa. Olha o que diz o versículo 3, no 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então eles tomavam e levavam para casa no dia 10. Agora olha o versículo 6, e vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia. Olha só, no dia 10, 11, 12, 13, 14, que era até o 14º, 5 dias o cordeiro ficava com a família. Então ele era alimentado, ele era cuidado. A família, depois de 5 dias, tinha criado um relacionamento, um afeto com aquele animalzinho. Não sei se você já teve a experiência de um cordeiro, que é um filhote de ovelha. Ele é engraçadinho, brincalhão, inofensivo e amoroso. Acho que todo mundo já teve a vontade de ter um cordeirinho. Quem já assiste aqueles vídeos deles brincando, é exatamente aquilo que é um cordeiro. E ele passava 5 dias com a família. Então,
o marido, a esposa, os filhos tinham um relacionamento, criava-se um afeto com ele, e aquilo lhe proporcionava uma comunhão. No entanto, ao chegar a entardecer da sexta-feira, e eles estavam desde segunda-feira com o cordeiro, ao entardecer da sexta-feira, o pai da família ia sacrificar o cordeiro, aquele animalzinho que passou 5 dias com eles. E era assim que deveria ser a Páscoa. Ela deveria ter esse significado. Você se alimentaria e aquela refeição era uma experiência de dor e de tristeza. Tanto que o próprio Deus diz, em Êxodo 12, nos versículos 26 e 27, olha o que ele diz: quando os vossos filhos perguntarem, que ritual é este? Respondereis a eles, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, os filhos perguntariam, que ritual é esse? Os pais responderiam que era a cerimônia e a celebração da Páscoa. Imagina como deveria ser esse momento para quem vivenciava. Um animalzinho sem culpa, que não esboça qualquer reação ao ir para o matadouro, e ele se comporta assim, porque, como está escrito no profeta Isaías capítulo 53, a partir do versículo 7, o próprio Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele foi mudo ao patíbulo, e perante seus tosqueadores, ele sequer mencionou uma palavra. A família toda acompanhava o sacrifício, o pai sacrificava o animal. Aquela perda tinha um alto preço para eles. E logo após eles verem aquele animalzinho inocente, a qual eles estavam amando, ser morto, eles precisavam comer aquele animal. E aquele animal era servido com pães asmos e ervas amargas. Não era nada gostoso ou prazeroso participar daquela refeição. Você estava comendo o animal que você amava, inocente, que precisou ser sacrificado pelas suas mãos, e ele era servido com ervas amargas, porque aquelas ervas amargas simbolizavam o seu pecado. A Páscoa é uma celebração que tem muito mais a ver com dor e tristeza do que com riso. Tem a ver com algo que é amargo do que algo que é doce. A Páscoa nos traz a experiência de perder alguém amado, porque sempre um inocente, um amado, morrerá em nosso lugar, sendo sacrificado por nossa culpa. Havia uma segunda ordem, descrita na celebração da Páscoa. No versículo de número 10, você vai perceber que a ordem era que eles deviam comer aquele animal todo, até ao amanhecer. Não podia sobrar nada. Notem bem, que tudo começa no final do dia, ao entardecer, quando dá início à noite, e termina quando a noite vai acabar. Todo o cenário era feito na escuridão, e a escuridão tem um significado para isso. Se nós apontarmos para Cristo agora, você vai ver também que ele, como Cordeiro de Deus, em João 18 diz que ele foi traído e entregue aos soldados dos sumos sacerdotes à noite, porque eles vieram com tochas e lâmpadas. Ele foi julgado a madrugada toda, e quando ele estava morrendo na crucificação, era dia, mas se fez trevas, se fez noite. Tudo isso tem um significado. Jesus, o nosso Cordeiro, ele morreu em trevas, para que a sua luz estivesse sobre nós. E ele foi moído, castigado, não sobrou nada dele. Ele foi estraçalhado a ponto de nada o restar, assim como o Senhor ordenou também que o Cordeiro da Páscoa, ele precisava ser moído e comido inteiramente, sem sobrar nada. Deus entregou o seu Filho inteiramente por amor a nós, sem reservas, sem deixar nada para trás. Ele se deu a nós como Cordeiro e nos amou inteiramente, para que eu e você, por meio do amor dele, experimentasse até o último pedaço, a fim de que recebêssemos vida. A Páscoa, ela é a celebração principal do povo judeu. Ano após ano, eles precisavam viver essa experiência de trazer um cordeiro, criar afinidade e intimidade com ele, depois imolar e sacrificar em sacrifício
pelos pecados, celebrando a libertação deles do Egito e da escravidão. Por que a experiência da Páscoa precisa ser de perda, algo triste e dolorido? Porque o nosso pecado custou a morte do nosso amado, do amado da nossa alma. O perdão não custa nada para quem recebe como eu e você. E talvez nós pensamos, poxa, foi de graça. Mas custa tudo para quem ofereceu, porque custou a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez carne e morreu em nosso lugar. Então por isso que precisa ser uma experiência de tristeza e de dor, porque o próprio Deus passou por essa experiência, e eu e você não podemos ter uma visão romântica da Páscoa, dizendo, uau, a história termina bem. Sim, louvado seja o nosso Deus, porque ela termina bem, mas ela custou tudo para Ele, a ponto de entregar o seu Filho e ser moído por nós, e isso precisa esmagar o nosso coração, para que Ele receba vida. O que Jesus fez, enquanto viveu na terra? Como homem, Ele sendo Deus, Ele se fez carne, e viveu entre nós como homem. Os 4 evangelhos relatam a história e a vida de Jesus Cristo, aqui nesse mundo. Ele é real, Ele viveu, e Ele mesmo chamou os seus discípulos um a um, foram deixando a sua vida, redes e trabalhos, e começaram a seguir a Jesus de maneira próxima. Foram 3 anos e meio, vivendo algo intenso, e nós, muitas vezes nos atentamos apenas para as experiências sobrenaturais que os discípulos viveram com Jesus, como ver as curas, os milagres, os sinais, as multiplicações, as ressurreições e tantas coisas que o próprio João, o 4º evangelho, vai registrar no último capítulo, capítulo 21, no último versículo, versículo 25, que foram tantos sinais ou milagres que Jesus fez. Se todos eles fossem relatados um a um, creio eu que não caberiam no mundo todo os livros que eram para ser escritos. Eles viveram. Mas haviam também as experiências normais, ou as experiências horizontais, o dia a dia com Jesus, as conversas informais, o levantar, tomar café da manhã, e vê-lo abrir o coração, debruçar no seu peito, como o próprio João fazia, viver coisas como os seres humanos viviam. 3 anos e meio são aproximadamente 1.500 dias, e não importa quem aquela pessoa seja, se você passar 1.500 dias com alguém, certamente você criará um relacionamento com ela e uma afinidade. E depois de todo esse tempo vivendo junto como uma família, tanto que Jesus diz, eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo, porque o servo não dá a vida pelos seus amigos, mas sim os amigos. Jesus chega e dá uma notícia, que está em Mateus 16, a partir do versículo 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra, mas eu vou citar o texto. Ele diz assim, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir a Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Jesus estava começando a se despedir dos seus discípulos, mas os seus discípulos não queriam em nada despedir de Jesus, não fazia parte dos planos de Jesus, e eles não estavam a fim de deixar Jesus ir, porque Jesus agora ia ser entregue, ele ia morrer, ele ia ser condenado como um malfeitor, castigado, humilhado, e ir para uma cruz. E como os discípulos reagem a essa notícia? A resposta está nos versículos seguintes, o 22 e o 23 de Mateus 16. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Quando Pedro disse a Jesus, não, Senhor, isso não pode acontecer, tamanho mal, a resposta de Jesus é, saia da minha frente, Satanás. Isso nos soa estranhamente, porque Jesus poderia responder algo de maneira assim, olha, você não sabe nem o que está falando, Pedro, ou de maneira mais áspera dizer, não convém a você decidir o que eu faço.
Mas ele usa a expressão, arreda-te, ou saia da minha frente, Satanás. Se nós olharmos, Pedro não estava endemoniado, desfigurado, caindo ao chão, se debatendo como alguém que estava possuído por Satanás. Mas o que está acontecendo ali é que simplesmente Pedro não queria perder Jesus. Mas a perda era a única solução que havia para a humanidade. E tentar se poupar dessa dor da perda, do sofrimento, é se opor aos planos de Deus. Porque o resgate de Deus para todo perdido custou a morte do seu único e amado Filho. Você consegue imaginar a dor que foi para os discípulos perder Jesus? Ver o Cordeiro de Deus se entregando para libertar-los da escravidão do pecado. E ele não era um animal, ele era o Filho de Deus em carne. Um homem manso, humilde, sofredor, amoroso, justo, e quem não havia sequer um pecado ou falha. E de repente, na última Páscoa, porque biblicamente, essa em João 13 é a última Páscoa que a palavra de Deus menciona, ele vai se oferecer por você, sendo o sacrifício perfeito, substitutivo e definitivo. Consegue imaginar que aquele homem que mudou a vida daqueles discípulos e mudou a nossa história, estava sendo condenado por mim, por causa de mim e de você, e cada açoite que ele recebia era meu, e cada xingamento, humilhação e afronta era nossa, o cuspe, e ele está dirigindo para a cruz, podendo dizer, eu não sou culpado, me livrem, e convocar milhares de anjos como um exército que o livraria. Mas ele vai para a cruz em silêncio, ciente que aquela era a única solução para mim e para você. E quem tentasse opor aquilo, estava favorecendo os planos do diabo, e não o de Deus. Qual a diferença entre a Páscoa de Moisés e a Páscoa de Cristo? Lembra que falei que biblicamente, a Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, que está registrada em João 13, ela é a última Páscoa. Então vamos provar isso pela própria palavra de Deus. Com a libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito, o Senhor disse a Moisés que era necessário um memorial, e esse memorial era a Páscoa, onde um cordeiro seria sacrificado, e derramado o seu sangue, e deveria ser comido, com ervas amargas, e pães sem fermento. Jesus vai ser preso, ele vai ser morto, e tudo isso acontece também durante a Páscoa, lembra? A sexta-feira, durante a Páscoa, Jesus está indo para Jerusalém, isso está acontecendo dentro do plano eterno de Deus, e nessa Páscoa, Deus está simbolizando que ela seria a última Páscoa que existiu, e Jesus seria o Cordeiro. Em João 13, versículo 1 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo de número 20. Se você puder abrir a sua Bíblia, diz assim, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde quer que a preparemos? Então lhes explicou Jesus. Jesus vai explicar para eles. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele vai entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus discípulos, e lhes disse,
tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante, não mais comereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes disse, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui está o texto. Jesus está com seus discípulos pronto para celebrar a Páscoa. E o texto diz que eles comem o pão, que é partido, e tomam o cálice. Só que nessa Páscoa acontece algo que em todas as outras Páscoas não aconteceu. Os discípulos estão num lugar onde há mobília, mesa, eles estão sentados, mas não há um cordeiro em cima da mesa que foi imolado e foi feito ele em brasas porque ele devia ser assado. Não havia um cordeiro ali para ser comido com ervas amargas. Por que não havia um cordeiro? Porque agora o cordeiro não estava mais sobre a mesa. O cordeiro estava à mesa com eles. E a partir daquela Páscoa, não seria mais necessário imolar um cordeiro, porque o cordeiro estará vivo no meu e no seu coração. E esse cordeiro é Jesus, o cordeiro perfeito, definitivo e substitutivo, a qual João, quando viu, disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. E o próprio João vai dizer lá, em Apocalipse, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8, que diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. E indo para a cruz, foi no nosso lugar, derramou o seu sangue, o seu corpo foi partido, e ele que impediu que o anjo da morte nos destruísse eternamente. Moisés nos libertou da escravidão do Egito, para que nós não vivêssemos mais condenados como passara 400 anos. Agora Jesus, o libertador verdadeiro de Deus, nos livra da condenação e da prisão eterna do pecado, a qual está sobre ela reservado o inferno. E Jesus diz, como libertador, que ele instituiu uma nova celebração, uma nova Páscoa. E ele vai dizer que ela deve ser também feita em memória dele. E essa celebração é a ceia do Senhor. Ela vem com os dizeres: em memória de mim. Essa nossa nova celebração, ela não tem mais um cordeiro à mesa, porque o Cordeiro de Deus está conosco em todos os momentos. Mas ela tem dois elementos que permanecem: o pão e o cálice. O pão significa que o corpo de Jesus foi moído como um cordeiro. E o cálice significa que o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Hoje nós celebramos a ceia de Jesus, que é a nova Páscoa, cujo Cordeiro de Deus, por meio da sua morte, do seu corpo e do seu sangue derramado, nos livra da morte eterna que o anjo está passando e arrebanhando todos para a condenação. O que acontece logo depois da ressurreição de Jesus? Tirando Judas, que foi o traidor, todos os outros discípulos começam a viver algo profundo e transformador. Jesus passou 40 dias com eles, mas foi assunto ao céu, já não está mais entre eles. Agora esses discípulos de Jesus se reúnem e se tornam a comunidade de Jesus, que é conhecida como a igreja, a qual também é o povo de Deus, como Israel era. Tanto que a igreja é conhecida como o Israel de Deus. E ele diz que quando nós, igreja ou povo de Deus, sentisse saudade da presença dele, ou fome da presença dele, o que nós deveríamos fazer? Se juntar, partir o pão, tomar o cálice e fazer isso em memória dele, porque ele estaria conosco naquela celebração.
Essa é a Páscoa que o Senhor nos deixou, que precisamos celebrar, a ceia do Senhor conforme está instituída por Jesus em João 13 e em 1 Coríntios capítulo de número 11, nela está a lembrança, em memória de mim, e porque nos lembra também da nossa libertação, da escravidão, da condenação e do império das trevas. Sim, Jesus, o libertador de Deus, está nos conduzindo rumo à terra prometida eterna. E qual é o resultado da nova Páscoa na vida dos discípulos de Jesus? É que eles, agora, sem Jesus fisicamente, mas Jesus vivendo neles, eles desejam imitar a vida de Jesus como um cordeiro de Deus. Em Atos 11, 26, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Qual a diferença entre discípulos e cristãos? Discípulo significa originalmente um seguidor, aquele que carrega a poeira, aquele que vai seguindo. Agora, cristão significa um imitador. E eles estavam imitando inteiramente a Jesus. Tanto que as pessoas olhavam para eles e diziam àqueles discípulos: vocês se parecem tanto com Cristo. De onde vem a palavra cristão, que significa pequenos Cristo. Eu tenho plena convicção que não é possível eu e você sermos perfeitos, como Jesus fez, foi e viveu. Mas é totalmente possível e acessível que eu e você possamos imitá-lo como um cordeiro. Ser a entrega de Deus, o sacrifício, a oferta dele ao mundo para que outros possam viver. Um exemplo de cristãos mansos, humildes, aqueles que não procuram o seu direito, aqueles que andam a segunda milha, aqueles que oferecem a outra face, aqueles que decidem perder, ser o último, para que Jesus possa ser visto através dele. Isso é possível. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas 10, versículo 3, vão, eis que vos envio como cordeiros em meio a lobos. Vão. O mundo é um lugar que vocês vão enfrentar situações tão difíceis, como um cordeiro está cercado por lobos vorazes, mas vocês serão o sacrifício de Deus a esse mundo, para que as pessoas encontrem salvação, libertação da morte eterna, e vocês anunciem que isso é possível e acessível por meio de Cristo, o cordeiro que Deus nos deu. Antes de concluir, eu quero dizer duas exortações. A primeira: dar ovo de Páscoa às pessoas é certo ou errado? Muitas vezes eu ouço essa pergunta. A resposta que eu te dou é: depende. Sabe por que depende? Depende da mensagem, do propósito que você está dando. Porque muitas vezes nós nos preocupamos em dar um ovo de Páscoa, seja para uma criança, para alguém, mas pensando que nós vamos transmitir a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa está na palavra de Deus. Se entre você dar um ovo de Páscoa e uma Bíblia, é necessário e muito mais compensador você dar a Bíblia, se você quiser ensinar o sentido da Páscoa. A segunda exortação é sobre o coelho da Páscoa. Eu vejo muitos cristãos brincando com a imagem, a figura do coelho, falando do coelho da Páscoa, tirando foto com o coelho. O que isso quer dizer? Gente, se você falar a um judeu que celebra a Páscoa, se alguma coisa fosse colocada no lugar da Páscoa, eles acham isso inadmissível. Nós cristãos precisamos guardar de maneira sã a nossa fé. E sim, se nós colocarmos algo no lugar da imagem de Cristo, é um pecado grave, porque nós devemos trazer à memória o que Cristo, o Cordeiro de Deus, fez. Eu não sei se você percebeu, mas os momentos mais importantes da nossa fé cristã, sempre tem algo concorrendo com ele. Por exemplo, a Páscoa, aparece o coelho no lugar do cordeiro. O nascimento de Jesus, o Natal, aparece um Papai Noel no lugar do Filho de Deus nascendo. Na Reforma Protestante, ao invés de celebrarmos quando a Bíblia e a fé voltou ao lar, colocaram o Halloween. Atente, sempre tem algo tentando tirar o significado da história. Esse é o grande problema. Eu quero concluir com você.
e pedir que você abra o seu coração para que o Espírito Santo venha ministrar a ele. Há um mundo que nos aprisiona, tão igual ao Egito. Há também um faraó, um príncipe, um rei, que está no controle de tudo, e a Bíblia diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Há também um regimento, há também um sistema que ofende a Deus, e é chamado o pecado. Só existe uma forma de você se ver livre da condenação, do império das trevas e de todo o mal, se você receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida, porque é o sangue dele que nos livra da morte. Você gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você que nos ouve e nos assiste, se você gostaria, ao final nós vamos orar por isso, e orarei pela sua vida. Você também pode deixar aí nos comentários da live o seu nome, e alguém da nossa igreja entrará em contato com você para você conhecer mais sobre Jesus, o Salvador de Deus. A experiência da Páscoa é perder algo momentâneo para ganhar algo eterno. Os discípulos de Jesus perderam ele fisicamente, momentaneamente, mas ganharam eternamente, porque Jesus está vivendo dentro deles por meio do Espírito e para sempre neles. O próprio Senhor Jesus perdeu toda a sua glória indo para a cruz, para depois ele ganhar a glória eterna, a qual o Senhor preparou para ele. Ele disse: Senhor, tu me deste a minha glória, e eu te glorifiquei nesse mundo. Torna a dar a ela a mesma glória que, torna a dar a mim a mesma glória que eu tinha contigo. O Senhor Jesus também perdeu a sua vida para ganhar a nossa vida. Ele perdeu o céu momentaneamente, enfrentando a morte e o inferno, para nos dar a vida eterna. Em Apocalipse 1, versículo 17 e 18, diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele é o vencedor de Deus, o Cordeiro. O que você precisa perder agora para ganhar a Jesus como seu Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado, como aquele que te conduz nos caminhos de Deus e as promessas que Deus tem para a sua vida? Pode ser a sua vida que você precisa perder, pode ser algo que causou prejuízo a alguém e você precisa pedir perdão e abrir mão disso aí. Pode ser também uma carreira promissora, ou qualquer coisa que te afasta dos propósitos de Deus. Qualquer coisa que te afaste dos propósitos de Deus, nós devemos ser taxativo, como Jesus: arreda-te de mim, Satanás, porque você conflita com os planos eternos de Deus. O que você precisa perder em você ou de você, para você ganhar aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário? Essa é a verdadeira Páscoa, e eu gostaria de orar com você. Se você deseja receber a Jesus, orar, vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado que o Senhor ofereceu a Jesus Cristo, o Cordeiro que tirou o nosso pecado, que morreu a nossa morte, se ofereceu por amor a nós. Que história preciosa, essa é a nossa história e nada pode apagar. O Senhor ordenou que nós deveríamos lembrar dela sempre, fazer isso em memória do Senhor. Tudo, Deus, o que fizer essa história cair no esquecimento deve ser arrancado, deve ser considerado anátema, ação de Satanás, porque é nessa história que a minha história precisa estar inserida, e as nossas histórias precisam estar inseridas, porque a tua história, Deus, mudou a nossa história. O Senhor entrou na história há 2000 anos atrás para mudar a história de todos os homens. Quem está nos ouvindo hoje está confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, responda a Ele agora. A convicção do pecado, mas agora do perdão, da salvação, da alegria,
da necessidade de ter o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Visite os lares com a tua presença, com a alegria de pertencer ao reino de Deus, ser feito filho de Deus, fazer parte do povo de Deus, ser igreja de Jesus, ser lavado pelo sangue, poder fazer parte da ceia do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo isso. Essa é a nossa vitória e nós celebramos ela. Lembramos que Jesus morreu por nós e Ele está voltando para nos buscar, para que nós possamos viver eternamente com Ele na terra que o Senhor prometeu, que está nos céus. Abençoe os seus filhos, todos que nos ouvem, no nome de Jesus, e que essa palavra continue a falar aos corações. Assim eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Meu querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai que ofereceu Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo que Jesus enviou para nós, para viver em nós, para nós nunca sentirmos a sua falta, a sua ausência, esteja sobre você agora e todos os dias, no nome de Jesus. Compartilhe essa live, marque alguém, envie essa mensagem para que alguém ouça e assista e possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus que é viva e eficaz. Deus abençoe uma ótima semana cheia da presença do Espírito Santo.